terminando na cidade de Laodiceia. Verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, o que João vê é extraordinário. É um personagem reluzente, resplandecente, glorioso, no meio de 7 candeeiros de ouro, resplandecentes. Então, monte no seu coração, na sua mente, a ideia da visão que João estava tendo. Não era um candeeiro, um candelabro com 7 hastes, com 7 lâmpadas, num candelabro só, como aquele descrito no Antigo Testamento, candelabro de ouro, que ficava antes do Santo dos Santos, no tabernáculo sagrado. Aqui a visão era de 7 candeeiros. Em volta dos 7 candeeiros, e no meio dos 7 candeeiros, verso 13, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, ou filho de homem, exatamente a mesma expressão que Daniel, na sua profecia, na sua visão, descreveu. Uma referência direta a Cristo. Aqui, de fato, o que João vê é Cristo glorificado. Alternativamente, a visão do Cristo da manjedoura, da via crucis, da crucificação, da morte humilhante na cruz do Calvário. Aqui, João vê Cristo crucificado, ressurreto, em majestade e glória. Verso 13: semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Veste típica do sumo sacerdote, ou de um rei, de um regente imperioso, superpoderoso, ou de um juiz, de um magistrado. Era a visão que teve João daquele semelhante a filho de homem. Verso 14, continua a descrição impressionante daquela visão. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, significando um ser celestial, santíssimo, sábio em todos os seus caminhos, digno de veneração, de adoração. Os olhos, verso 14, como chama de fogo. Olhos de alguém capaz de perscrutar o ambiente mais recluso da alma e do coração humanos. E nessa visada, executar seu juízo imperioso, todo-poderoso. Olhos como que de fogo, flamejantes, incandescentes. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E é consenso entre os intérpretes desse texto que aqui era uma referência àquelas cenas de guerra em que o soldado vencedor, o comandante vencedor, pisava o pescoço do vencido. Referência aos pés fortes, refinados numa fornalha de bronze, como de bronze polido. Pés do nosso Deus glorioso, da pessoa do Senhor Jesus Cristo glorificado. Sua voz como voz de muitas águas. E aqui parece que João fazia referência ao que ele ouvia da arrebentação do mar contra o litoral rochoso daquela pequena ilha de pouco mais de 150 quilômetros quadrados, ilha chamada Patmos, onde ele se encontrava exilado por conta do testemunho da palavra de Jesus. Voz como de muitas águas,
texto da profecia de Ezequiel, capítulo 1, faz referência a Deus, o Todo-Poderoso, como voz de muitas águas, significando aquele que tem a palavra final sobre o destino da vida. O juízo final pertence ao Senhor. Sua palavra é a palavra definitiva, contra a qual ninguém pode contra-argumentar. Verso 15, verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, indicando controle completo. As moedas que circulavam naqueles dias, típicas do Império Romano, eram cunhadas com 7 estrelas sobre a figura do imperador, dando conta de um imperador todo-poderoso, que tinha controle sobre todas as coisas. Aqui, alternativamente ao poder de César, a indicação da visão é Jesus, o Todo-Poderoso, tendo na sua mão direita 7 estrelas. Da boca saía-lhe uma espada de 2 gumes, espada afiada de 2 gumes. Você sabe, espada, na Escritura, especialmente no Novo Testamento, é referida muitas vezes como sendo a palavra de Deus. Ocorre que há 2 vocábulos do grego traduzidos por espada no Novo Testamento. Aqui é uma referência diferente de Efésios capítulo 6, em que se diz que a palavra de Deus é espada. Ou Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz-se que a palavra de Deus é espada penetrante de 2 gumes. Ali o vocábulo traduzido tem a ver com uma espada menor, que os romanos manejavam com uma das suas mãos só, e que eventualmente eram também usadas nos sacrifícios para dissecarem os animais a serem sacrificados. Nesse caso, trata-se de uma grande espada, manejada com 2 mãos. Mas é interessante, a visão não diz que a espada usada pelos bárbaros nas suas grandes guerras estava nas mãos dessa figura gloriosa. O próprio Jesus estava na sua boca, indicação de uma sentença definitiva sobre a história, sobre a vida, o juízo a ser proferido pela boca de Deus. O sopro da sua boca haverá de concluir finalmente toda a trajetória, todo o roteiro dessa história, por Ele mesmo iniciada e por Ele mesmo a ser consolidada e concluída na sua volta, no seu retorno para buscar o seu povo e a sua igreja. O verso 16 prossegue dizendo: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que imagem gloriosa! O rosto dessa figura bendita do Cristo glorificado brilhava como o sol na sua força. Não há tempo aqui para mencionar inúmeras passagens do Antigo Testamento e mesmo do Novo Testamento que dão conta de que o sol brilhando assim era a representação de um cenário de uma vitória espetacular, esplendorosa. Aqui está a figura de Jesus brilhando como o sol em todo o seu esplendor. Glória ao vencedor, aquele que marcha para vencer, vencedor, o Senhor Jesus Cristo. Verso 17: quando vi, caí a seus pés como morto, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Daniel, como aconteceu com Isaías, com Ezequiel mesmo, diante dessa visão bendita do Senhor, o Todo-Poderoso. Caí como morto, porém Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Vocês leram comigo no domingo passado, o verso 8, em que Deus, o Pai, o Senhor Todo-Poderoso, declara: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou a primeira letra do alfabeto e a última, indicando: eu iniciei a história e a completarei. Mantém domínio completo sobre todo o transcurso da história, desde o seu começo até o seu final, nesses sítios, cada terra. O texto prossegue dizendo: eu sou aquele que vive. Verso 18: estive morto,
mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O texto do capítulo 1 é concluído com uma explicação do Cristo glorioso, ressuscitado, indicando o significado de 2 imagens que predominaram na cena que foi apresentada pelo Espírito do Senhor a João. 7 candeeiros, no meio dos 7 candeeiros, chamejantes, a figura de Jesus glorificado. Jesus trazendo na sua mão 7 estrelas, e o próprio Senhor explica que os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então, você e eu somos representados aqui, a igreja de Jesus em todos os tempos, como sendo esses 7 candeeiros. E o que seriam as figuras dos 7 anjos? Há uma enorme controvérsia entre os melhores intérpretes desse texto aqui, mas a maior parte deles entende que os anjos das igrejas seriam ou são os líderes dessas comunidades aqui. Alguns outros entendem que seriam anjos mesmo, os seres angelicais designados por Deus para vigiarem e controlarem, por assim dizer, cada uma das igrejas aqui na terra. Mas a maior parte dos comentaristas entende que aqui há uma referência direta à liderança dessas igrejas. O texto termina: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Meus queridos irmãos e irmãs, nos preparando aqui para esse momento de ceia, eu quero mencionar para vocês desse texto cheio de símbolos. E aqui os símbolos não devem montar na nossa mente uma imagem de Jesus propriamente, porque são símbolos representativos de aspectos da sua glória e do seu poder, e não a formarem uma imagem de Jesus glorificado, por assim dizer. Mas nesse texto tão cheio de símbolos e de significados profundos e especiais, eu quero eleger aqui e compartilhar com vocês, na preparação para esse momento, algumas lições principais que saltam aos olhos de quem medita e lê esse texto preciosíssimo. Você viu comigo, no domingo passado, que Apocalipse é um esboço do que haverá de se passar nos tempos do fim. Mas ele encerra verdades e lições daquilo que a gente costuma chamar na teologia de escatologia inaugurada. Significa dizer que uma parte da descrição desse texto já começou a acontecer desde os tempos de João e de Jesus, na inauguração dessa nova presente ordem de coisas, tempo da graça. Esse texto é mensagem específica dirigida à igreja para tempos de severa luta. E é essa a razão pela qual eu estou aqui compartilhando com vocês, na expectativa de que o Espírito Santo nos abençoe nesses dias tão difíceis pelos quais nós temos passado. Falei para vocês na semana passada de tantos elementos que montam esse quadro de tribulação, de dificuldade de todo tipo que a gente tem enfrentado. Temos enfrentado um quadro duro, difícil no nosso país, mas quando a gente aproxima um pouco mais, a lente focaliza no nosso coração, na nossa vida, nas nossas famílias, o cenário é severíssimo, de pressão séria, grave, e essa é a palavra de Deus para conforto, para consolo, para estímulo, também para advertência de crentes passando por tempos de alta tribulação, de alta dor e de alta dificuldade. Pastor John Stott, comentando esse texto, disse exatamente o seguinte: mensagem à igreja no mundo:
aos crentes no campo de batalha, um chamado para que os crentes suportem as tribulações, apegando-se à verdade, resistindo às adulações do diabo e obedecendo aos mandamentos do Senhor Jesus. É mensagem para crentes no campo de batalha. Eu sei que você e eu, nós, estamos no fronte mais agudo, na fornalha mais ardente, por assim dizer, desses dias tão difíceis. Li hoje uma pesquisa que é quase uma piada, mas é como tanta gente pensa a respeito do cenário difícil que se passa, especialmente aqui no Rio de Janeiro, porque a pesquisa foi feita aqui no Rio. Sob o título Carnaval é ópio do povo, um jornalista, o Anselmo Góes, que bota aquelas notinhas diárias ali no jornal a respeito de assuntos muito variados, fez referência a uma pesquisa do Instituto Credenciado de Pesquisa, que entrevistou cariocas aqui para saber do seu humor. E a pergunta era uma pergunta, assim, simples. Era o seguinte: o que você pensa dessa frase? A cidade está violenta, preocupante, mas vem o carnaval e as pessoas vão se esquecer da violência por um instante. Então, a entrevista dizia o seguinte: você concorda? Acho que isso é uma bobagem, é verdade ou mentira? Em outras palavras, o carnaval vai tapar essa ferida pelo menos por algum tempo. E a resposta é muito surpreendente. 69% dos entrevistados cariocas no Rio de Janeiro entendem que o carnaval vai ser um bom anestésico na veia dos cariocas para abrandar a dor pela qual a gente passa nesses dias, nesses tempos tão bicudos aqui, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Claro que você sabe que se amenizar a dor de uns e de outros é o tipo do calmante de vida curtíssima. Palavra de Deus encerra a mensagem, verdade, consolo e conforto de maneira profunda para aqueles que vivem como eu e você vivemos diante de Jesus, nesses tempos difíceis, trabalhosos do fim. Em primeiro lugar, guarde comigo para participarmos da ceia do Senhor, a lição que o verso 9 encerra. João abre o texto dizendo o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, exilado, prisioneiro do Império Romano, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, me permita aqui repetir mais uma vez, que esse verso faz uma síntese de alguns elementos que têm que obrigatoriamente fazer parte da sua biografia e da minha biografia, se você é discípulo de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus. Nas nossas vidas, o elemento da prova e da tribulação sempre vai existir. Nas nossas vidas, vida de quem anda ao lado de Jesus, vida de quem se coloca ao lado do Senhor num mundo hostil a Deus e ao seu projeto redentor, vida de quem decide marchar pelo caminho estreito. Sempre haverá severas lutas, graves provas e muitas tribulações. Aliás, me permita repetir desse púlpito, essa será a norma da nossa vida, do nosso percurso e do nosso trajeto. Significa dizer, haverá muito mais tempos de pressão, de luta, de prova, de grave tribulação, do que tempos de folga. A igreja, teologicamente vista, é chamada aqui nessa terra de igreja militante, combatentes, gente que peleja na direção da consumação da vitória a ser usufruída de maneira plena e total no tempo do fim. Então não se assuste. Como Pedro, indicando na sua primeira carta no capítulo 4, irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É a norma, ainda que não haja sobre a igreja brasileira, a igreja cristã brasileira, perseguição como havia naqueles dias no Império Romano, mas há outras formas de pressão
que são similares, num certo sentido, e que colocam nossas vidas nesse fronte agudo do grave combate. Então, João escreve à igreja na coinonia da tribulação e da prova. Esse elemento deve acontecer. Talvez você me diga o seguinte: mas isso tem de sobra na minha vida. O que não falta é pressão. O texto avança para descrever um traço a mais da biografia comum de todos os crentes, de todas as crentes em Jesus. Glória, participação no reino, milagres, vitórias surpreendentes e extraordinárias. O texto diz: eu, João, irmão vosso e companheiro, não só na tribulação, mas também companheiro do reino já instalado, já posto, você e eu, nós como corregentes com Cristo. Tribulação, prova séria e grave, com vitórias extraordinárias. Você, no cenário da fornalha de fogo ardente, saindo ileso, não se queimando, as águas se avolumando contra a sua vida, e de conformidade com a extraordinária profecia de Isaías, capítulo 43, você não sendo submerso pelas águas avançando contra a sua vida. Uma graça extraordinária alcançando a sua vida e a minha vida, de modo que esta condição de reinado em glória com Jesus aparecerá aqui e acolá na forma de uma provisão surpreendente, milagrosa, sobrenatural, contra a carga celestial, as pressões com as quais sua vida e a minha, as nossas, se verão envolvidas o tempo todo. Tribulação, mas a bênção de reinarmos já, escatologia já iniciada, já inaugurada na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. A prisão em que alguns se verão, por conta do seu testemunho, por Jesus, seu compromisso com Deus, metidos, vai ter os seus alicerces chacoalhados por um anjo do Senhor. Ou então, um anjo haverá de chegar nessa cadeia com a chave, abrindo a porta, e automaticamente você será livre. E se essa não for a providência milagrosa do rei, do reino de que eu participo, a graça de Jesus fará com que você, mesmo sendo apedrejado como Estevão, tenha o rosto, a atitude, a disposição de um anjo que assiste na presença de Deus de maneira extraordinária. Companheiro na tribulação e no reino, e na perseverança. O termo é a tradução de uma expressão que se aplicava a plantas de alta resistência, de alta resiliência, em cenários desérticos, inóspitos, sem chuva, sem sombra. Companheiro da perseverança, ou na perseverança, eu e você, sobrevivendo, vivendo com Jesus no cenário da luta, que é todo o cenário traçado aqui nesse esboço de tempo do fim, no Apocalipse. E, finalmente, companheiros no testemunho de Jesus, na ousada pregação do Evangelho de Jesus, no destemor do anúncio e na fidelidade no testemunho do Senhor Jesus Cristo. Essas 4 marcas nos têm que identificar a todos, têm que ser marcas comuns. As provas, alguns param só nas provas. A bênção da companhia do reino significa dizer o poder do Espírito do Senhor intervindo de maneira majestosa, milagrosa. A cura divina, a bênção da provisão, do nada. Um rio arrebentando na secura do deserto. A graça de Jesus provendo para o seu coração. A bênção dos que reinam em Cristo de maneira majestosa. Bênção da perseverança, da tenacidade em tempos de luta e de dificuldade. Bênção dessa elasticidade que o Espírito Santo confere àqueles que andam na presença de Deus, em sua própria presença. A bênção de sermos testemunhas ousadas no anúncio da palavra de Jesus e na fidelidade do nosso testemunho a respeito dele.
que seja assim para a glória do Senhor. Essa nossa biografia comum. O texto avança por me trazer ao coração, para esses momentos aqui de celebração da ceia, mais uma gloriosa lição. João teve a visão esplendorosa, aterradora, partindo de uma voz ensurdecedora do próprio Jesus, que lhe apareceria logo em seguida, nessa visão que foi descrita aqui. Diante daquela cena reluzente, impressionante, João cai como morto, prostrando-se aos pés do Cristo glorificado. E Jesus põe sobre João a sua mão direita, mão de clemência, mão da graça, mão do amor, mão da companhia. E lhe diz: não temas, não temas. A mesma palavra que Jesus disse para os apavorados discípulos naquela noite em que eles se sentiam ameaçados pela força do vento e das ondas. Você se lembra do quadro? Os discípulos sozinhos, num barco. Jesus não estava com eles no barco. De repente vem Jesus andando por sobre as águas. E eles pensam se tratar de um fantasma. O que acontece frequentemente na nossa vida. Diante da pressão, das provas, da escuridão da noite, da força do vento, do tamanho das ondas, a gente confunde Jesus com um fantasma. E apavorados, eles gritam. E Jesus diz: não temas, não temas, não temas. A mesma palavra de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías capítulo 43, versículo 1, versículo 2, outra vez. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A palavra de Jesus para o meu coração, para o seu coração. Eu me assusto. Me permitam abrir o coração aqui para vocês, com toda a franqueza. Eu me assusto, tantas vezes, me bate no coração de vez em quando um medo, dizendo: Senhor, quem sou eu para fazer frente ao tamanho desse desafio? Desafio de viver na tua presença, com integridade, desafio de avançar com adoração em tempos graves, de luta, de pressão, de crise. E o Senhor coloca a sua mão doce, forte, suave, poderosa sobre os meus ombros, sobre os seus ombros, dizendo: não temas. Palavra de conforto que abre as portas para uma afirmação que endossa e valida esse não temas. Se eu dissesse para você: não tenha medo, você me diria: porque você não está passando pelo sufoco que eu estou passando nessa hora. Mas Jesus diz: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Não é, como disse de outra vez, uma platitude, uma conversa jogada ao vento, de alguém que irresponsável e cinicamente diz: não tenha medo, porque nada vai te acontecer. É Jesus, o primeiro e o último, que diz: não tenha medo, avance de maneira ousada e corajosa, segurando a minha mão forte. Eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Diante do salvo, do resgatado por Jesus, do ressurreto em Cristo, da que recebeu vida nova no Senhor, a morte não faz parte desse traço biográfico daqui por diante. Porque Jesus, que me diz não temas, que me redimiu com seu sangue precioso, anda ao meu lado, me segura pela mão, entra nas prisões nas quais eu sou metido frequentemente, nas zonas sombrias dessa vida escura e difícil. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não temas,
não temas. Essa é a palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração, numa noite assim. Eu sei que há tantos aqui vivendo o aperto, o sufoco, não da perseguição contra o Evangelho, propriamente. Pela graça de Deus, vivemos num país livre, mas há muitas pressões e provas na sua agenda pessoal, no ambiente mais particular da sua vida, da sua mente, do seu coração, que colocam você, num certo sentido, em grande medida, dentro do mesmo cenário vivido por João naqueles dias. Não temas, não temas. Não temo, não por conta da minha força, mas por conta do que Jesus fez por mim e de como, à vista do que Ele fez na cruz do Calvário, eu recebi vida sobre a morte, libertação absoluta do pecado, em todas as suas formas e consequências, poder do pecado, culpa do pecado, a pena atribuída ao pecador. O Senhor Jesus me redimiu por seu sangue e me diz: não temas, não temas, avance com firmeza e com segurança, porque eu tenho a chave da vida, a chave que abriu a história e que haverá de fechar nos termos descritos por Deus na sua palavra. O governo não pertence definitivamente aos que nós vamos eleger aqui, e é ato de cidadania que merece nossa oração, nosso jejum, o esforço da igreja, a nossa preparação. Vamos eleger autoridades para nos governarem aqui nos próximos 4 anos, nesse ano sério, seríssimo, para nosso país, para nossa nação. Vamos fazer da melhor maneira possível, mas você precisa saber que quem governa não são esses colocados ali. É o Senhor, o Todo-Poderoso, que me diz: não temas, não temas, avance sem medo do que virá. O texto diz um pouco mais, me impressiona muitíssimo, a ênfase que nessa visão Jesus dá à igreja. A igreja. Igreja com nome, com endereço, com coordenadas geográficas. A igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, a igreja Betânia. Você sabe, hoje mesmo pela manhã nós ouvimos falar dos desigrejados. Pastor Idauro, que ministrou aqui pela manhã, citou gente que tem se decepcionado com lideranças e com a própria igreja e que prefere viver isoladamente o seu cristianismo como se a igreja fosse um ente místico qualquer. É verdade que existe o conceito de igreja invisível, composta por salvos entre nós, de entre nós e de outras muitas comunidades mundo afora. Mas não existe igreja invisível fora da igreja visível. Esta igreja a que Jesus se refere, que Ele traz em suas poderosas mãos, cujas estrelas, cujos anjos Ele tem em suas poderosas mãos, em torno de quem, no meio de quem Ele anda, dos 7 candeeiros, essa igreja tem que ser amada, tem que ser vivida, tem que ser provada, tem que fazer parte dela, se faço parte dos eleitos, salvos, redimidos, resgatados pelo sangue de Jesus. Igreja que tem coordenadas geográficas, igreja que tem problemas sérios e graves, igreja por quem Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. O valor que Jesus dá à comunhão com Ele é óbvio. Todo o texto de Apocalipse é uma referência extraordinária à pessoa de Jesus. Ele é o autor da profecia, é Jesus quem concede a João essa visão extraordinária e as que se seguem. Jesus é o autor do texto de Apocalipse, mas Jesus também é o seu tema central, o Cristo glorificado, o Cristo morto e ressurreto, o vencedor, descrito com imagens belíssimas, símbolos, tantas vezes difíceis da gente entender, mas que dão conta do seu poder, do seu governo sobre todas as coisas, do seu juízo definitivo e final sobre toda a história da vida, sobre os nossos destinos. Jesus, glorificado, alvo da minha adoração
e de toda a nossa devoção. Biografia típica do cristão, como dissemos aqui, envolve tribulação, mas tem que envolver também a glória, os milagres, as bênçãos, as vitórias espetaculares de quem é súdito e corregente desse reino bendito. Envolve paciência perseverante, envolve ousadia na pregação e fidelidade no testemunho. Essa é a nossa biografia comum. Nada a temer, nada a temer. Ligação total com Cristo e com sua igreja. E o texto me oferece, para meu comentário final nessa noite, para participarmos em seguida da ceia do Senhor, a dupla função que nesse texto precioso é repetida, como sendo a missão, o trabalho, a vocação essencial da igreja, dos 7 candeeiros e dos 7 anjos, mensageiros e candeeiros que reluzem na presença de Jesus o tempo todo. A mesma ideia do verso 6, que lemos hoje outra vez, e nos constituiu reino sacerdotes. Papel do sacerdote era ministrar o sacrifício diante de Deus, continuamente. O fogo não poderia se apagar daquele altar. Nosso papel essencial, nossa vocação primária e fundamental é a vocação de adoradores. E não existe adoração mais valiosa do que aquela que brota do coração, dos lábios de quem passa por grave luta e séria tribulação. Essa é a vida dos adoradores. Ao mesmo tempo, essa é a imagem dos 7 candeeiros que reluzem, flamejantes na presença de Jesus. Ao mesmo tempo, os 7 anjos, indicação de mensageiros, que, tal como os sacerdotes, precisam ousadamente anunciar essa bendita mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Adoração e, ao mesmo tempo, luzeiros no mundo, como Mateus capítulo 4, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, vocês reluzem como luminares, como estrelas nesse mundo escuro. Daniel encerra sua profecia no capítulo 12, nos comparando a estrelas, porque os que a muitos conduzirem à justiça resplandecerão como as estrelas no firmamento sempre e eternamente. Adoradores evangelistas, gente que adora o Senhor em tempos de crise, de luta, prosseguindo fiéis a Jesus. É o que vamos fazer agora. Este pão significa o corpo que Cristo deixou ser moído na cruz do Calvário. O cálice do vinho representa o seu sangue, os termos de um novo compromisso que Jesus, com o seu sangue, validou na cruz. Nós nos unimos a Ele, recebemos do seu poder, da sua bênção, da sua graça, a adoração verdadeira, a afirmação da fé em tempos de luta. É como se o Senhor nos dissesse: vocês são os candeeiros de ouro, no meio dos quais o Cristo vitorioso habita e está. Vocês são um povo messiânico, vocês foram libertos e transformados em sacerdotes de Deus no mundo, vocês são estrelas reluzentes nas mãos de Jesus e sob seu controle seguro nessa vida incerta e escura. Sigam com perseverança, testemunhando ousadamente de sua fé em Jesus, porque a recompensa é certa e o fim muito próximo. Bendito seja o nome do Senhor por sua tão inspirada e maravilhosa palavra. Amém, meus irmãos. Amém.